Salve, rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao penúltimo vídeo aí da fase de grupos do Pitaco na Copa. Hoje a gente está aqui para falar dos grupos, como vocês já estão acostumados, A a F, nesse primeiro vídeo da terceira rodada, e estou aqui na companhia deles, Enzo Cato, Gabriel Tomé e JP. Se apresentem aí, meus irmãos. Bom, vou sempre falar a mesma coisa, já apareci aqui 20 milhões de vezes, vamos falar aí e vamos falar. Estamos falando. Boa tarde, rapaziada. Eu também tô começando a aparecer mais vezes aí. Queria agradecer mais uma vez aí o convite da rapaziada do Pitaco. O projeto tá da hora aí da Copa. Bora pra cima. Mais uma vez aqui para uma análise crítica do Arquibancada e vamos aí. É isso, né? Os caras estão tomando conta do Pitaco já, né? Vamos perder, vai virar, Juro vai pra virar vocês. holding o negócio já já. Mas vamos nessa. Começando aqui Pitaco pelo Crítico grupo Universitário. Pitaco Crítico Universitário, sempre bom lembrar aí, novo projeto que vai surgir. Mas vamos lá. Passando agora, primeiro, os jogos do grupo A, eu que vou passar os resultados aqui. Tivemos Coreia do Sul 0, África do Sul 1, e o gol foi marcado pelo Mazeco. Foi um jogo histórico para a África do Sul, que consegue se classificar ali em segundo lugar do grupo dela, está garantida na fase de 16 avos de final. E, bom, eu confesso que não assisti o jogo ao vivo, vi os melhores momentos depois, mas foi contagiante ver a emoção dos caras ali após o apito final, que estão aí disputando, né, agora os 16 avos de final. É uma seleção que tecnicamente não tem muita capacidade de chegar longe nessa Copa, né? Mas mesmo assim é bonito ver a união do time ali e a emoção dos jogadores. O que vocês têm para acrescentar sobre esse jogo, meus amigos? Mano, eu assisti esse jogo inteiro. Eu sou um cara que simpatizo muito com a Coreia. Fiquei muito chateado com esse resultado aí. A Coreia fez um jogo horrível, comparado ao jogo, por exemplo, o primeiro jogo contra a Tcheca, que fez uma boa partida, assim. Eu acho que a África vai acabar caindo aí pro Canadá, né? Porque se eu não me engano é África e Canadá, né? Acho que a África vai acabar caindo. Mas eu acho legal também, porque é uma campanha histórica, querendo ou não, ninguém esperava, ainda mais depois de ter sido amassada pelo México, conseguiu aí um empate raçudo aí contra a Tcheca e conquistou uma vitória fantástica aí, improvável contra a Coreia. A Coreia decepcionou totalmente, eu acho que todo mundo aqui teve os bolões e as apostas zeradas nesse jogo aí. Eu também tive, mas acontece e eu fiquei triste ainda pela Coreia. Fez um jogo mal, o som muito mal. Para mim, o cara que a gente tem que ficar de olho aí da Coreia é o camisa 6, o Im Beon. Eu acho que ele pode sair do Feyenoord da Holanda aí para um time, quem sabe, maior da Europa. Mas no geral, o que eu tenho para acrescentar é isso: decepção a Coreia aí, praticamente eliminada, né? E o som não chegou para a Copa do Mundo, né? Porque Não, não 3 chegou. partidas muito abaixo, né, Jota? Ele Sim, definitivamente então, não eu ia foi. comentar, eu ia comentar primeiro que acho que esse é um dos pontos positivos desse novo formato de 48 equipes, né? Que você consegue ver essas classificações históricas aí como o da África do Sul. É um time que provavelmente não vai passar a próxima fase, mas é bacana, eu acho que é muito significativo para o país, ainda mais um país que tem pouca tradição na Copa, né? Enfim. E o som, né? Eu ia falar, comentar sobre o som também. Pelo que eu vi nas escalações, o som tá jogando de 9 e aí ele tá jogando meio que nem Cristiano Ronaldo, né? Parado lá Uhum. na banheira e tal. E é meio estranho, né? Ver o som jogando dessa forma. Ele não joga assim, nunca jogou. Eu acredito que deve ser uma opção técnica porque ele é o principal arma ofensiva, né? Então acho que para finalizar deve ser ele ali. Eles esperam que ele, né, finalize. Mas não funcionou e é estranho eles não terem mudado em nenhum outro jogo, né? Mas enfim, realmente não veio para a Copa. Eu acho que eu ia falar muito disso que o JP falou. Pro São é muito difícil. Não vou falar que seja difícil para ele jogar nessa posição, mas quando ele se propõe a ser um jogador de ponta, quando você é colocado realmente ali como um 9, você não desempenha a mesma coisa, porque você não tem a mobilidade, você não tem o espaço, de certa forma. Porque o centroavante é pegar a bola, receber, girar, chutar. Um ponta não, um ponta já tem mais o lado do campo para ele construir, jogar lá, voltar e ter uma plasticidade muito alta. E o Son é um jogador muito disso, ele é muito plástico. O problema é que, vamos brincar, né, no termo de centroavante ser duro, de pegar e chutar, não tem essa característica. Então acho que para isso se torna muito difícil. Com certeza, né? Sempre jogou aberto, né? Pela ponta esquerda ali. Não entendi também essa escolha do técnico, não. Prejudicou o jogo dele e provavelmente também a seleção dele aí. Mas vamos passar para o próximo jogo, que aí sim, México 3, República Tcheca
0, ou melhor, Tchequia a 0, né? Porque mudou e tudo mais, tem que me acostumar melhor com isso. E foi o primeiro jogo que eu vi a seleção mexicana de verdade, assim, tipo, ó, aqui veio. Os outros jogos, mesmo com vitória, foi bem abaixo, né? E dessa vez aí, os gols foram de Chaves, que pegou a bola, cortou para o meio, Izaz fez o gol. Depois tivemos Quinhões e Fidalgo completando a goleada para o México aí, de 3-0. E também o que tem mais de importante para destacar aqui é a questão da entrada do Ochoa ali no finalzinho do jogo. Eu achava que ele ia começar o jogo de titular, mas o técnico optou por manter o Rangel, que está muito bem na Copa, então não tem muito por que fazer essa substituição, né? Mesmo que praticamente classificado. Mas foi bonito ver os talvez últimos momentos do Ochoa no futebol, né? Porque ele já deu uma entrevista lá para a FIFA falando que não vê mais sentido continuar jogando se não for representar a seleção dele. E quis calhar que o último gol do México saísse dos pés dele lá do tiro de meta, né? Ele faz o lançamento, aí o atacante briga e consegue a jogada para fazer o gol. Cato, você como goleiro, né? Bom que é, ótimo goleiro do Real Betis, troféu imprensa. Diga aí pra gente o que você sentiu vendo o Ochoa se despedindo dos gramados. Cara, acho que não tem nada mais poético para um goleiro do que sair, né, finalizar uma jornada com o time que ele mais representou. Então, por exemplo, toda vez que, vou falar isso em experiência própria, mas vendo muitos outros, então, por exemplo, um Ceni, um Neuer, que o Neuer ainda em atividade, mas o Ceni saindo de São Paulo, você vê o quão brilhante. Porque para o goleiro, defender um time não é só a questão de a piada do ele tá jogando pelo time, isso aqui. Ele é realmente a defesa do time, ele é a muralha, de certa forma. Então, é uma representação muito única de a pessoa que está sempre ali embaixo é ele. Então, você finalizar. Ele também falou que já teoricamente aposentou, ele só entrou para ter ali o último momento, pelo que eu entendi foi isso. Então, acho que realmente é um momento mágico. A pessoa, ela fica leve e passa tudo que passou pela cabeça de missão cumprida. Eu sinto muito isso. Então, acho que é um momento lindo, cara. São momentos desse que só se vê em Copa do Mundo, em certos aspectos, né? Claramente falando de questões de seleções. E acho que é muito importante para ser finalizado dessa forma. Porque ele poderia estar lá como um terceiro goleiro, nunca entrar e ficar por isso mesmo, ir para uma terceira Copa, para a sua última Copa, tendo a história que teve, e não ser posto, né? Mais alguma a acrescentar aí, gente, antes da gente passar para o próximo grupo? Não, que já fez... Pode falar. Não, eu ia comentar que contra a Coreia, contra a África do Sul, a zaga da Tchequia me demonstrou como uma boa zaga, mas esse jogo do México foi totalmente a inversão. Achei que a zaga da Tchequia estava perdidaça no meio do jogo. Eu ia comentar rapidamente só, o México fez uma boa campanha, até surpreendente a primeira campanha, né, de fase de grupos, porque, como a gente já tinha comentado nos episódios anteriores, não é a melhor geração do México, que a gente já viu da Copa, e eu acho que fez uma das melhores primeiras fases, né, fase de grupos, que das últimas Copas do México aí, apesar, óbvio que enfrentando oponentes mais fracos, mas mesmo assim, é surpreendente, assim, né? O México vem bem, vamos ver como eles vão vir nos 16avos, se eles surpreendem, né? Mas é uma primeira fase surpreendente. Eu queria acrescentar brevemente também, eu concordo com o que os meus amigos falaram, concordo com essa análise do JP aí, que querendo ou não é o México mais low profile, assim, não tem grandes nomes, que, como por exemplo tinham nas outras Copas, mas a gente tem aí o Quinones, né? Que para mim tá entre aí talvez 10, 15 melhores jogadores do torneio até então. Jogando muita bola, eu particularmente conheci ele muito pouco antes da Copa, e agora estou impressionado aí, fez mais um gol aí contra a Tchequia. Perfeito, boas colocações aqui para encerrar o grupo A, e a gente já pode ir passando para o B, a partida de 3-1 da Bósnia contra o saco de pancada do grupo, que é o Catar, e eu não vou nem me arriscar a falar o nome dos parceiros que fizeram os gols, porque eu vou errar e vai ficar feio, né? Mas vitória da Bósnia, que também não vem fazendo um torneio bom, né? Não que eu esperasse alguma coisa da Bósnia-Herzegovina, né? Mas, sei lá, eliminou a Itália, né? Lá na eliminatórias. Falei, vai chegar para fazer uma gracinha, mas nem isso. É um jogo
foi positivo para a equipe, mas o resto da Copa do Mundo também bem abaixo aí da Bósnia, que em que lugar que tá mesmo? Me perdi aqui. Tá em terceiro, né, com 4 pontos, e aí ainda tá indo para até o momento, né, para fase eliminatória. Eu confesso que não assisti a partida, também vi melhores momentos para fazer o programa, mas não tenho muito o que acrescentar sobre esse jogo, não. Um jogo tecnicamente bem fraquinho, né? Não sei se vocês concordam comigo. Foi o que eu comentei no último episódio. A seleção do Catar é pífia, ridícula. Isso só se demonstrou mais ainda, comparado ao 6-0. Perfeito. A zaga do Catar é péssima. Sempre vai ter um atacante livre do outro time. Eu novamente assisti esse jogo. Eu acho que vocês estão percebendo, eu gosto dos jogos de menor escala. Tô vendo. Você gosta de sofrer, né? E, mano, pior que foi um amasso, assim, do começo ao fim. A Bósnia poderia ter feito gol antes, poderia ter feito mais gols. A zaga do Catar é horrível. Os jogadores portugueses e brasileiros que são naturalizados não são bons. Como o Enzo Cato falou aí, time pífio. A zaga é péssima. Aquele Pedro Miguel não é jogador. Que coloca a gente lá que dá no mesmo. Assim. A seleção do Catar conseguiu aquele empate milagroso, brincadeiras à parte, né, contra a Suíça. E eu achei que isso poderia dar um incentivo para quem sabe buscar uma classificação histórica. E não. Tomou uma surra para o Canadá e uma surra para a Bósnia, que foi como o Mal falou. Não é um time nada demais. Tem o Aja Begovic, né, que fez o primeiro gol. Acho que vocês viram nos melhores momentos. Baita golaço. Uhum. E ele é um cara para a gente ficar de olho. Eu acho que ele pode ser um cara que pode comandar os próximos anos aí da seleção bósnia, porque ele é um cara bom, vai para cima, aqueles pontas habilidosos. Pode sim ir para um time europeu depois da Copa, que é um cara bem jovem, e acho que a gente pode ficar de olho nele. E ainda da hora que o Dzeko, acho que na súmula não deu gol para ele, deu gol contra, mas o Deu Dzeko gol ainda fez contra um gol, né? do Abunada, né? Acho que deu gol contra, mas a jogada é dele, então da hora que o Dzeko pôde encerrar aí. Não foi a última partida dele na Copa, que a Bósnia classificou, mas pode estar encerrando o seu ciclo com uma participação em gol aí, achei da hora. Perfeito. Tem algo a acrescentar, JP? Ou podemos ir para o próximo jogo? Tranquilo? Beleza. Então, o próximo jogo desse grupo foi... Eu tenho. Então diga. Toda vez, assim parece um roteiro de filme, cara. Toda vez que um menino novo do Salzburg aparece, ele vai se tornar um bom jogador. Então, 18 anos nas costas aí, completando o que o Gabriel falou. Ele revela bastante jogador promissor aí para a Europa. É uma seleção carisma, vai. A Bósnia sempre teve, sei lá, Dzeko, teve o Pjanic. A gente sempre acaba tendo um carinho a mais por ela, mas nessa Copa aí acho que também não chega muito longe, não. E no outro jogo do grupo, Suíça 2-1 contra o Canadá. Eu senti que a equipe canadense sentiu a lesão, né, dos principais atletas na rodada passada e caiu um pouco de rendimento nessa partida. Mas a seleção suíça conseguiu ali fazer gols com Vargas e Manzambi, uma boa Copa do Manzambi, inclusive. E o Canadá desconta com o David. E, cara, Suíça em primeiro lugar, eu já esperava isso na pré-copa, que esse grupo terminaria dessa forma, né, com esse encaixe de Suíça, Canadá e Bósnia em terceiro. E até que o Canadá me surpreendeu aí com a fase de grupos que vem fazendo. E vamos ver o que vai dar aí na segunda fase. A seleção suíça, eu acho que já veio mais forte em outras Copas do Mundo do que nessa. Mas não sei a opinião de vocês aí. Tragam seus pontos. Eu acho que esse grupo deixou bem claro como o nível de todas as seleções tem aumentado, né? Porque quem ia esperar, sei lá, 4 anos atrás que seja, que o Canadá ia conseguir fazer um bom jogo contra a Suíça, né? E ainda desfalcado, né? Eu acho que se a gente tivesse um Canadá e Suíça na última Copa, ia falar que ia ser um atropelo da Suíça, né? E não, eu achei até que o Canadá, se tivesse completo, poderia até bater esse time da Suíça ou empatar, né? Então é interessante acompanhar isso. E só um comentário sobre a Bósnia e sobre os países mais do leste europeu ali, né? Da Tchequia também, enfim, faltou a Sérvia esse ano, que geralmente está nas Copas, né? Mas eu esperava mais de todos os times, né? Eu acho que eles nunca tiveram um perfil de jogo de, tipo, posse de bola. Então, dificilmente a gente vê esses times saindo tabelando e tudo mais. Mas os dois times, a Bósnia até apresentou um futebol um pouco mais legal, mas a Tchequia, meu Deus do céu, que futebol feio. Terror, né? Então, eu acho que, enfim, é bacana acompanhar, no final, assim, é bacana acompanhar como os times, as seleções estão
evoluindo, né, todos acompanhados, e futebol não existe mais bobo. Uhum. Isso eu queria também fazer um comentário aqui sobre uma coisa que está sendo muito, assim, pouco comentada, que é a questão do Davis, né? Que está aí para surgir agora realmente com o Canadá se classificando. Acho que ele vai ter que aparecer uma hora ou outra, não? Ah, sim, é um cara importantíssimo para a seleção canadense, né? Na Copa passada era ele e o Hutchinson que comandavam ali, e o Hutchinson acabou se aposentando, né? Mas é um cara tecnicamente diferenciado e que vem sofrendo essas questões físicas, né? Mas tem tudo para somar aí para a equipe do Canadá nas próximas fases. Tem algo a acrescentar, Gabriel? Podemos pular para o próximo aí? Eu acho que eu concordo com tudo que vocês trouxeram aí, e falar do Davis. Queria comentar brevemente sobre o David, né? Que não é o Jonathan David, é o Premise David. Que é a segunda vez que ele vem do banco e segunda vez que ele faz gol. Então eu acho da hora. Esse cara aí eu não conhecia, pode ser um cara pra gente ficar de olho aí ao decorrer do Mundial. Perfeito, boa Uma colocação. coisa que eu acho engraçada. Pode falar, cara. Que o nome dele é Promise, né? Promessa. Então, igual tem. Ele é a promessa David. Isso é uma coisa engraçada aí. Baita comentário. Excelente, não, excelente. Vamos lá, né? Quantos jogadores com o nome de promessa fizeram gol? Você tem esse dado, Cato? Você tem essa informação? Infelizmente eu não vou ter, mas eu tenho aqui que ele tem 24 anos. Então, é uma promessa há 24 anos. Nossa, é verdade. Já tá um pouco tarde para ser promessa, né? E tinha outra promessa que é quase Promise, né? Mas é o Quincy Promise, né? Quase chegou ali também, né? No promessa. Eu acho que ele é mais David do que promessa, né? Com certeza. Mas aí temos a eterna promessa de Julian Brandt também, que tem mais de 24. Não, esse aí já era, né? Esse aí já pode esquecer. Promise é mais David do que promessa. Foi a melhor colocação. Foi muito Muita boa aspas. Não podia faltar essa informação. Maravilha. Vamos ali para o nosso grupo C agora, que tiveram 2 jogos interessantíssimos. E quem vai passar as informações é o Enzo Cato. Então, acho que a gente começa falando do ponto mais baixo do grupo, que foi Brasil e Escócia, brincadeira, Marrocos e Haiti. Cara, acho que essa foi uma rodada muito boa para o grupo C, sem sombras de dúvidas. Assim, o jogo Marrocos e Haiti, claramente eu não assistimos por motivos óbvios, né? Porque estávamos assistindo o jogo do Brasil. Mas assistindo o VOD, assim, quando você vê o jogo, gol do Haiti, gol do Marrocos, beleza, teve muito gol no jogo e você trata com indiferença. Só que se você assistir depois da partida, reassistir a partida, cara, sinceramente, foi um jogo mais disputado, muito mais disputado que Brasil e Escócia. Foi um pega pra capar. Então, assim, a marcação do Haiti no começo de jogo muito boa, o Marrocos tendo que ficar pendulando a bola o tempo inteiro, porque não conseguia achar nenhuma brecha na defesa do Haiti, que para mim foi um dos pontos mais altos do jogo. Então, o Marrocos tinha que fazer muita jogada longa para tentar ter essa quebra de marcação. Então, e aí começa a brincadeira quando o Haiti marca aquele golaço, que foi considerado o gol contra do Bono, que para mim foi considerado o gol contra do Bono, porque se não fosse o Bono, a bola teria ido para fora. Eu tenho essa impressão. O que vocês tiveram? Se vocês viram ou não? Sim. Então, mas de qualquer forma, foi uma jogada muito bem construída, fazendo parede, tocando pro Duvernay, o Duvernay cruzando, e aí veio a letra, mas, bom. Aí depois tem o lance do Saibari, que claramente isolou, que poderia ser uma coisa que ia mudar completamente o jogo, fazendo um gol depois. Então, acho que foi uma diferença muito clara da partida, principalmente do goleiro, do Placide, que fez muitas defesas, principalmente aquela defesa dupla do Hakimi e do... não lembro quem que é. E também depois vem aquele puta golaço do Isidore, que deixou o jogo, como eu posso dizer, aberto ainda.
Nada que... deixa o jogo muito aberto. Então, acho que é isso. Foi um jogo muito bem disputado. Foi uma... Claramente existia essa diferença entre Marrocos e Haiti, mas foi um jogo bem pareio. Foi bem legal de se assistir. E eu tava assistindo o jogo do Brasil, né, no boteco, e aí, cada hora que saía um gol do Haiti, a torcida brasileira comemorando como ninguém, assim. Em determinado momento, eu falei, cara, o que tá acontecendo com o Marrocos, né, velho? Só que aí, depois, né, a gente viu que o desgaste físico ali da equipe do Haiti, por ter que ficar fazendo justamente isso que você falou, de cercar de um lado para o outro, porque o Marrocos estava girando a bola para tentar encontrar um espaço, acabou desgastando a equipe haitiana e aí aconteceu o que a gente esperava no pré-jogo, né? Vitória do Marrocos. E, cara, acho que o jogo poderia ter sido diferente, porque essa questão da substituição foi o ponto que para mim pegou um pouco. Que o último gol, o quarto gol, só sai de um erro do zagueiro, que foi sai do Werner entre o outro lateral. Ele erra a bola, tenta fazer ele proteger para sair na linha final, o cara erra, não lembro quem que pega a bola do Marrocos, toca e faz o gol. E depois tem um puta de um chute, que eu não lembro de quem que era, do Haiti, que se o Bono não pega, ia ficar 3-3. Assim, o jogo aberto até o final. Então, acho que, deixando para lá desse confronto, vamos falar agora do que realmente importa, que é Brasil e Escócia. Que o zagueiro Maquina não volta para a Escócia. Acho que ele tem o RG escocês cancelado da bola que ele entrega para o Ryan. Para mim, a parte mais legal foi ele simplesmente fazendo esse gesto. Desespero bateu, né, mano? Não, mas foi feio mesmo. Foi feio. Então, acho que não quero muito ficar falando sozinho desse jogo. Quero muito as impressões de vocês para o próprio jogo. Eu acho que só eu falar não tem sentido, já que estamos falando da gente, né? Eu achei que foi um ótimo jogo do Brasil. Eu acho que juntando o jogo do Brasil com o do Marrocos, né? Eu acho que deu para ver como as pessoas se desesperam rápido, porque tomou um empate contra a seleção do Marrocos e achou que era o fim do mundo e que, meu Deus do céu, acabou, olha essa seleção brasileira e tal. E não é bem assim. Eu acho que pode ter rolado um pouco do Marrocos chegar de salto alto contra o Haiti, e aí tomou um gol já e ficou em alerta, aí conseguiram voltar para o jogo. Eu acho que o Brasil ele seguiu a mesma linha de jogo do último jogo, com o Matheus Cunha voltando um pouco para criar jogada, Paquetá um pouco desafogado por conta disso, Douglas Santos na lateral ali, né? As duas laterais jogam de jeitos diferentes. O Danilo ele não sobe tanto quanto o Douglas Santos. O Douglas Santos, quando o jogo está indo para a esquerda, para o lado dele, ele joga junto na lateral ali com o Vini Júnior, que dá várias jogadas ali. Douglas Santos de novo impecável, né? O grande arroz e feijão aí, como o Gabriel falou, já pode botar uma farofa nesse arroz e feijão, que o bicho tá jogando bem. Vini Júnior de novo, impecável, e eu acho que desse jogo, o melhor para mim foi o maestro Bruno Guimarães, que tá jogando também, coisa de maluco, achou passe, ele facilita muito o jogo ali no meio campo, né? Tanto ele quanto... Eu acho que ele, Matheus Cunha e Paquetá estão fazendo um excelente trabalho, facilitando o jogo. E, cara, eu acho que é isso. O Matheus Cunha também, ele apareceu no jogo de uma forma diferente. Tanto que quando eu vi o jogo, antes dele fazer o gol, eu falei, pô, o Matheus Cunha não tá aparecendo direito, não tá recebendo bola e tal. Só que ele fez um papel muito diferente nesse jogo, né? Tanto que o segundo gol do Vini Júnior a roubada de bola foi dele, né? Ele deu o carrinho e a bola sobrou pro Bruno Guimarães. E como que o Bruno Guimarães deu aquele passe, né? Ele nem dominou a bola. Ele só deixou a bola rodar sozinha e meteu o cruzamento perfeito na cabeça do Vini Júnior. Mas, enfim. E aí, acho que o Matheus Cunha, por essa batalha, né, que ele teve o jogo inteiro, foi recompensado depois com um gol e com a assistência de quem? Do Bruno Guimarães. Então, eu acho que foi um jogo bom, muito bom. Deu para notar que agora o time do Brasil tem uma ideia de jogo, coisa que estava difícil de achar nos últimos jogos também, porque, né, o Ancelotti pegou o time tudo no meio do caminho e é difícil encaixar um jogo tão rápido, mas conseguiu nessa Copa, um feito que é interessante de ver e que realmente esse Ancelotti deve saber treinar um pouquinho, né? Talvez o cara entenda um pouco de futebol. E é isso, eu acho que da minha parte do Brasil é isso. A Escócia não tem muito o que falar, eu acho que é um time fraco, não tem muita criatividade, depende muito do McTominay, que também não tá tão bem.
ou não tá tão bem, ou os outros times que jogam contra a Escócia já sabem que o foco é ele, e aí anulam todo tipo de jogada dele, né? Então, é isso. Acho que uma coisa que eu queria ressaltar, e que você comentou, Jota, é da questão do McTominay, que é teoricamente a construção da Escócia, que nesse jogo deu para ver que tá ficando muito na mão do Ferguson. E também acho que também queria fazer um destaque para quem também se destacou bastante da Escócia, que foi o goleiro Gunn, que toda bola 1 contra 1 estava sendo muito bem, tirando a parte do Vini Júnior ter driblado e nesse sentido, nesse movimento, mas sempre quando era uma coisa mais direta, ele sempre conseguiu sair muito bem. Então teve Matheus Cunha, teve Vini, e ele conseguiu esse destaque para mim, além de fazer boas defesas. Sim, o goleiro Gunn, ele já tinha ido bem no último jogo também, né, contra o Marrocos. Apesar de ter tomado gol no começo, mas aquela bola é indefensável, né, foi uma bomba. No resto do jogo ele catou muito o jogo inteiro. Só que o ataque do Brasil é mortal, né, tem que fazer. Então, não foi mais mérito do ataque do Brasil do que do Gunn em si. Eu concordo com tudo que vocês trouxeram. Queria fazer uma análise pro nosso goleiro. Vocês falando do goleiro da Escócia, eu acho que o Alisson fez talvez a melhor partida dele aí em Copas do Mundo. Se vocês puderem me corrigir. Eu não lembro de uma outra partida tão boa do Alisson. Eu sei que é contra a Escócia, claro. Mas eu acho que ele fez excelentes defesas. O cabeceio, eu não lembro quem que deu. Alguém deu um cabeceio. E aí ele pegou de forma excelente, assim. Para mim é uma defesaça que o goleiro titular do Brasil tem que fazer. Mas o Alisson é muito criticado. Eu lembro, não lembro quem, mas da primeira vez que a gente fez esse formato, que a gente falou do como o Vini Júnior estava jogando bem, eu acho que é a mesma perspectiva sobre o Alisson. O Alisson é extremamente criticado pela seleção, mas quando ele joga bem, a gente tem que elogiar com a mesma proporção que a gente critica. E isso é a mesma coisa sobre o Vini Júnior. O Vini Júnior vem jogando bem, então agora as críticas diminuíram. O Alisson também. O Alisson fez um excelente jogo, eu acho que a gente tem que comentar, tem que elogiar, e espero que ele se mantenha assim, porque ele é um excelente goleiro, papo de melhores do mundo, assim. Então, com ele bem na seleção, a gente pode sonhar grande. Também achei que falar de um ponto muito importante, que foi a entrada aos 75 minutos do menino. É verdade, né? Entrou em campo, eu vou puxar então para falar, inclusive. Bom, ações ofensivas do Neymar foram boas, inclusive teve uma jogada ali no fim, né? Que se o Vini rola para ele, a chance era alta de fazer o gol, mas deu boas finalizações, escanteios, cobrou muito bem também. Tá apto a entrar no segundo tempo nitidamente, né? Então pode ser uma arma que ajude o Brasil aí, principalmente nesse próximo jogo contra o Japão, né? Que não é todo o desespero do mundo que estão dizendo aí também, né, gente? É uma boa seleção, a seleção japonesa, mas eu acho que a gente passa o carro em cima deles. E então, uma coisa que eu tenho a ressaltar aqui também, concordando com o Jota, é a Copa do Mundo que vem fazendo o Douglas Santos. Faz tempo que eu não vejo um lateral esquerdo tão positivo assim na seleção brasileira. É aquilo, né? Ele não compromete em nada e, inclusive, tá se destacando cada partida que passa. É um cara que minha primeira visão dele, pelo menos nas eliminatórias, era um cara que atacava bem e não defendia tão bem, mas tá provando aí na Copa que faz bem as duas coisas e vem se firmando cada vez mais como titular. Infelizmente, né? 32 anos de idade, mas achamos uma peça ali para recompor a lateral esquerda. Bom, podemos passar para o próximo grupo, o grupo D. Quem vem com as informações é nosso querido JP, que para mim é o grupo mais sem graça dessa Copa do Mundo. Bom, tivemos um jogo não tão sem graça nesse grupo dessa vez, que foi Estados Unidos e Turquia, 3-2. A Turquia decidiu desencantar no último jogo, já eliminada, e com os Estados Unidos já em primeiro no grupo, mas fizeram um bom jogo no geral. Destaque aí, mostraram nesse jogo que eles não mostraram todos os outros jogos, né? Então, um ataque minimamente efetivo ali, uma defesa sólida, né? Apesar de ter tomado 2 gols. Destaque para o Arda Güler, que fez o primeiro gol e também fez boas jogadas no ataque ali, deu caneta, jogou muito. Nos Estados Unidos não teve nenhum destaque muito grande individual, né? Teve o primeiro gol, enfim. E mesmo os Estados Unidos tendo classificado já para a próxima fase, eles mostraram alguns problemas na defesa nesse jogo. Tudo bem que eles já estavam classificados, né? E é natural que tire a perna até meio que sem querer, mas principalmente nas bolas ali com passe dentro da área, que foram 2 gols que saíram da Turquia, né? Foi tipo uma bola que cruza, aí dominou,
cruzou para cá, para dentro da área e fez o gol. Foram 2 gols assim. Então é algo de ficar esperto, né? Para os Estados Unidos. A Turquia está fora da Copa, né? Ficou em último no grupo, com 3 pontos só com essa vitória, perdeu para os outros 2 jogos. E os Estados Unidos provavelmente, se seguir o padrão aqui, se eu não anotei errado, pegam a Bósnia e Herzegovina, e com certeza vão como favorito para esse jogo, né? Vocês têm algum comentário? Mais algum comentário? Posso prosseguir? Pode seguir. Tranquilo. E chegando para um dos piores jogos da Copa, que foi Austrália e Paraguai, 0-0. Que jogo tenebroso, meu Deus do céu. Eu assisti pouco em loco, né, no ao vivo. Assisti um pouquinho, sei lá, 15, 20 minutos. Não dava para assistir esse jogo. Depois eu vi os melhores momentos. E nos melhores momentos teve um comentário que eu tava vendo no YouTube que falou: esse aqui é o melhor momento do jogo. Ele coloca no minuto que o narrador fala, acaba o jogo. Enfim, Perfeito. foi um jogo bem fraco, um jogo Bem muito mesmo. morno. A Austrália dominou a maior parte das ações ali do jogo. O Paraguai, no final ali, tentou fazer alguma coisa, mas a Austrália dominou a maior parte do jogo. E o Paraguai, como muitos não achavam, conseguiu classificar. Na verdade, o Paraguai ele só não se classifica, ele só não passa, né, como terceiro, se tiver uma combinação de 8 resultados. Então tem que ter um vencedor entre Bélgica e Nova Zelândia, não pode empatar. O Irã tem que vencer o Egito, sem golear, tem que ser uma vitória magra. O Uruguai tem que ganhar da Espanha, aí já acabou, né? Aí já parou, né? Cabo Verde tem que ganhar da Arábia Saudita, ou uma goleada da Arábia Saudita. A Áustria e Argélia tem que terminar empatado. O Congo tem que vencer o Uzbequistão. Portugal não pode ser goleado pela Colômbia. E a Croácia não perder para a Gana. E também não pode vencer por mais de 2-0. Então, tipo assim, é uma junção de resultados que é quase impossível de acontecer. Então, o Paraguai praticamente já está classificado aí. E o Paraguai pega... eu não tinha falado, né, da Austrália, mas a Austrália provavelmente pega o Irã, que é favorito, com certeza passa do Irã. E o Paraguai pega a Alemanha. Então, já podemos dar tchau para o Paraguai. Ou vai saber, né? Vai que o Maurício e o Gustavo Gomes estão inspirados, né? O Abel Ferreira aparece ali mano, eu no canto. Fiquei triste de ver a Copa do Paraguai, viu, mano? Não, depende, hein, rapaziada. Futebol sul-americano, né? Só ver o que aconteceu. Não que, tipo, eu esperava um futebol vistoso do Paraguai na Copa do Mundo, não, mas, pô, muito mal, né? O ataque do Paraguai, principalmente, partidas tenebrosas ofensivamente, e aí, né, muita bola reversa, você tem que acabar a defesa carregar nas costas o jogo, então, complicado a vida do Paraguai aí, que vai enfrentar a Alemanha, e assim como o Jota falou, né? A Alemanha quiser poupar os jogadores para a próxima fase aí, tá liberado, né? É isso, do grupo D, basicamente é isso. Realmente é um grupo meio desanimador de assistir e acompanhar. Depois dessa triste análise de JP, a gente vai passar para o nosso penúltimo grupo aqui, o grupo E, que teve uma surpresa agora sim positiva para o futebol sul-americano. E quem vai trazer as nossas informações aqui é o Gabriel Tomé, que já é integrante do Pitaco aí também, já vai levar uma porcentagem para casa. Aí sim, aí eu vi vantagem. Mas vamos, esse grupo aí, baita entretenimento do começo ao fim do grupo. Vou começar falando de Costa do Marfim e Curaçao, que eu duvido que alguém tenha assistido esse jogo. Eu também não assisti. Assisti hoje o jogo gravado, né, para fazer o programa. E, bom, a Costa do Marfim confirmou o favoritismo, né? Mas Curaçao mostrou não ser tão ruim assim. Curaçao teve mais chutes, apesar de ter tido menos posse de bola. E Costa do Marfim jogou melhor mesmo, mas Curaçao não foi amassado. Tanto que conseguiu um ponto contra o Equador e poderia até ter ganho aquele jogo. Curaçao mostrou não ser tão ruim assim. Eu destaquei aqui como melhores nomes da fase de grupos em geral o goleiro, né, o Room, e o Chong, que era o único cara que a gente conhecia, esperava alguma coisa, que mais uma vez fez um bom jogo, completou alguns dribles, fez passes para frente. Eu gostei do jogo do Chong aí contra o Costa do Marfim. E a Costa do Marfim fez excelente jogo. O Diomandé eu coloquei aqui como talvez melhor jogador do grupo E, se vocês tiverem outros nomes aí para trazer, sem ser o Undav, que ele tá. outro caso que a gente vai falar depois. Eu já ia colocar a cartada do Undav aqui não, sem ser o Undav, eu acho que o Diomandé surpreendeu bastante. Eu conhecia ele, acho que vocês como conhecedores da bola também já tinham visto que esse cara jogava bem lá na Bundesliga, e ele surpreendeu, jogou muita bola, mais uma vez fez excelente jogo. Acho que ele é o maior driblador aí da Copa do Mundo. E o Nicolas Pepe, né, que tinha feito 2 jogos apagados, fez os 2 gols, confirmou aí a classificação
da Costa do Marfim. Também destaquei aqui o Sangaré, que foi o cara com mais ações com bola no jogo. Todas as jogadas da Costa do Marfim passavam por ele. E acho que é isso. O PP finalmente fez um bom jogo, mas eu não assisti esse jogo, então não tenho umas análises tão profundas. E Curaçao se despede, mas faz história, né? História ao se classificar, história fazendo um ponto contra o Equador, ao fazer um gol contra a Alemanha. Então, baita time, baita entretenimento, ninguém esperava nada e fez uma campanha surpreendente, a gente pode dizer, que competiu com o Equador, até que competiu com Costa do Marfim, mas vai eliminar com um ponto, e a Costa do Marfim classificada, pegar aí a França, né? Baita pedreira, acho que já era, mas também um bom time. Vocês querem acrescentar alguma coisa aí? Tranquilo. Não, esse jogo aí acho que ninguém assistiu, né? Porque o Não. baita jogo Eu da não tenho rodada foi o outro. capacidade. Não tenho Eu assisti capacidade de segundos acrescentar. porque tava passando na TV e só. De resto, triste. Todo mundo assistiu Alemanha e Equador, e é aquilo que eu falei lá no jogo da Coreia. Ninguém acertou o bolão, todo mundo perdeu a aposta, mas eu tenho certeza que todo mundo ficou feliz no fundo, porque viu a Alemanha se ferrar e viu o Equador, que é um país sul-americano, se dar bem. O Equador fez um excelente jogo. Se tivesse jogado assim contra Curaçao, já estava classificado há muito tempo, até contra a Costa do Marfim. Baita jogo, baita jogo. A Alemanha começa fazendo um gol ali com o Sané, que novamente um Davi no banco, o Sané de titular. Eu já fiquei meio assim, mas o Sané fez um bonito gol. Passe do Wirtz ali. O Sané fez o melhor jogo aí até o momento dele na Copa do Mundo. Mas assim, o gol é meio polêmico. Eu quero, antes de começar a análise, queria a opinião de vocês sobre se vocês teriam anulado ou não gol, né? Com aquele pé alto ali, eu não sei. O que vocês acham? Cara, levando em conta que aquele gol do Vini Júnior foi anulado, então teria que ser anulado também, né? Foi muito mais feio, na verdade. Foi ridículo. Exatamente, eu concordo 100% com o que o JP falou. A partir do momento que você anula um gol com aquela faltinha do Vini Júnior, você tem que olhar com mais critério para esse tipo de falta. Então, faço a palavra do JP as minhas. Mas assim, baita jogo do Equador. Destaquei para mim o melhor em campo, que não vi muita gente comentando, que foi o Yeboah. Cara muito liso, muito bom, vários driblinhos. O Angulo que fez o primeiro gol também, partidaça. O Plata que fez o segundo gol, que a gente conhece melhor, que joga aqui no Brasil, também fez boa partida além do gol. E a Alemanha, esse não fez um jogo ruim, mas eu achei que fez um jogo que o Equador queria vencer mais do que a Alemanha. O Equador jogou com mais raça, jogou mais para cima. Achei que a Alemanha fez um jogo burocrático. Acho que tem de se passar do Paraguai e fazer uma campanha sólida, mas ontem não fez um bom jogo. Se chegar com a mesma mentalidade que chegou contra o Equador de já ganhamos, o Paraguai pode, quem sabe, competir e surpreender. Eu coloquei também aqui, anotei que o corte do Schlotterbeck não fez bem para a zaga em geral. O Jonathan Tah fez uma partida péssima, cometeu alguns erros graves. O Neuer também não foi bem. Achei que ele demorou para pular no primeiro gol. O segundo gol, vi gente falando que foi falha, mas não achei. Achei que o Plata entrou ali, não achei falha. E o Rudiger também não achei que entrou bem. Acho que o Schlotterbeck faz falta. Anotei isso, anotei que o time do Equador é legal, pode surpreender aí nos 16 avos de final. Quero saber o que vocês acharam desse jogo aí, o que vocês têm para completar. Então, o que eu tenho para dizer é que o segundo gol ali eu achei sim falha do Neuer. Não uma falha, mas uma desatenção, sabe? Parece que, sei lá, tava meio dormindo ali. Mas sei lá, ponto positivaço aí pro futebol sul-americano também. As seleções europeias têm que ficar ligadas aí, porque o futebol não é mais o mesmo de antes, né? Então, jogos assim podem surpreender. E eu acho que o Equador acordou, não que tenha feito jogos ruins anteriormente, mas podia ter se saído melhor nessa fase de grupos aí. Eu acho que é uma seleção, principalmente defensivamente, impressionante e tem tudo aí para nas próximas Copas e tudo mais se destacar. E eu queria falar também do que eu não entendo que o técnico da Alemanha escala Leroy Sané no lugar de um Davi. Um Davi, cara, pode falar o que quiser, que ele ter acima do peso, e não importa. O cara ele entra, botou os dois jogadores embaixo do braço e fez partidaça. Então, vamos ver, né, se muda esse esquema aí para os 16 avos. Eu acho difícil. Eu acho que se for mudar, vai ser mais para frente nessa Copa. Tem mais alguma pontuação aí? Eu Tranquilo? não sei se os moleques têm. Beleza, então Beleza, vamos para o nosso último grupo agora, grupo F. O Gabriel também vai passar as informações dos melhores grupos dessa Copa do Mundo, com certeza. Bom, começar falando aqui de Suécia e Japão. Eu vi aí no grupo do Pitaco que o Cato curte falar do Japão, então eu vou falar um pouco mais da Suécia e deixar ele falar aí do Japão. Mas eu achei um jogo abaixo do Japão, acho que o Cato pode falar um pouco melhor depois.
E a Suécia tem um bom time. No último episódio aí do Pitaco eu tinha comentado que o técnico teria uma dor de cabeça, porque o Elanga tinha entrado bem e ele era banco, porque nas eliminatórias, com o Isaac machucado, jogou-se Gyökeres e Elanga. E ontem o Elanga foi escalado de titular e foi para mim o melhor em campo, dos dois times. Fez um bonito gol, achei que o Suzuki demorou um pouco para pular, mas fez um bonito gol aí, que competiu a Suécia novamente no jogo. A Suécia tem um bom time, classificou em terceiro. Quem sabe pode surpreender aí, porque a defesa não é muito legal. Eu achei o goleiro bem, como que é o nome do goleiro? É o Zetterstrom, que foi o primeiro jogo dele de titular, né? Ele era goleiro reserva e agora virou titular. Eu acho que ele fez uma boa partida, acho que foi uma decisão correta do técnico aí, porque depois da surra que tomou para a Holanda, mexer aí no gol pode ser uma boa, mas a defesa não é boa, a zaga não é boa, então eu acho que isso pode prejudicar. Eu achei que o Ayari vem fazendo partidas fracas depois da primeira partidaça que ele fez contra a Tunísia, mas no geral acho que a Suécia pode surpreender. Mas aí, Cato, o que você achou aí do jogo do Japão, que eu, modéstia à parte, achei um pouco abaixo? Assim, considerando o que ele apresentou contra a Tunísia, o que ele apresentou contra a própria Holanda, que para mim, para todo mundo era o time mais forte, um dos candidatos, o Japão contra a Suécia ele foi bem abaixo, na minha concepção, comparando com o que ele demonstrou. Se ele jogasse como tinha jogado com a Holanda, ele tinha passado o carro em cima da Suécia, mesmo que a Suécia tenha amassado a Tunísia já. Porém, foi um jogo muito pareio, no sentido de o Japão ele conseguiu se manter muito. Por mais que ele não tenha ficado acima, ele também não ficou abaixo do que ele apresentou. Então, ele foi muito constante. O gol foi uma ótima jogada, assim, o gol do Maeda, né, por exemplo, a assistência do An, foi... demonstra como o futebol japonês é uma coisa muito bem construída, né? E mesmo com a troca de reservas, ele se manteve. Volta claramente aquela questão de se tivesse ali um Endo, se tivesse sei lá, um Mitoma, a coisa provavelmente seria diferente, mas eu acho muito conciso. Então, por exemplo, acho que a bola do Elanga, você comentou do Zion, não consideraria que ele pulou muito tarde, era uma bola muito difícil de defender, e assim, ele não vou falar que chegou, mas existia ali uma chance. Então, acho que eu queria fazer o meu destaque para o Tanaka, que jogou muito bem essa partida. O meio campo, que foi bem... acho que para mim foi mais conciso na partida, foi mais regular. E acho que volta esse destaque. O Japão, o jeito que funciona o time, vai ser um adversário um pouco difícil para o Brasil. Não estou falando que o Brasil não possa ganhar, mas é aquela coisa, vou parafrasear o Zico. Para quem você vai torcer? Claramente vou torcer para o Brasil, sou brasileiro. Mas se o Japão ganhar, paciência. É um time que tem uma qualidade e, como sempre, pode acabar demonstrando ali, igual quase eliminou uma Croácia, igual ganhando uma Alemanha, igual já ganhando uma Espanha. Então, o Brasil não foge muito disso, não. Junto com isso que o Cato falou, do Japão ser um time muito constante, e isso é fato, né? O time do Brasil, o time do Japão ele oscila pouco, e eu acho que isso, além, é bom, porque o time sempre se mantém num nível bom, então quando tá bem, mantém esse nível. Só que eu acho que isso às vezes pode ser ruim, pode ser algo que é prejudicial para o time, porque ele não consegue despontar, né? Então, um jogo, por exemplo, esse da Suécia, que pedia algo diferente para conseguir fazer um gol a mais ou algo do tipo, o Japão tem esse problema porque não consegue ter um diferencial que faça ter um resultado melhor. E eu acho que isso passa muito pela falta dos jogadores principais, né? Do Mitoma, do Endo também, que estão fora, né? Eu acho que esses jogadores de destaque poderiam trazer essa diferença para o Japão. Eu falo isso e eu espero que esse destaque deles não venha contra o Brasil, mas eu acho que, no geral, a seleção do Japão foi um pouco abaixo nessa, né? Comparando com os outros jogos. E eu acho que esse jogo deixa claro que o Brasil é favorito. Eu não sei se houve algum momento essa dúvida, mas eu acho que o Brasil tem tudo para ganhar desse Japão. Não vai ser um jogo fácil. A defesa do Japão é muito, muito chata, assim, a gente já viu no amistoso. E eu estava vendo a comparação do time da seleção brasileira,
contra o Japão nesse último amistoso e a seleção agora. É um time completamente diferente, né? Tanto o ataque quanto a defesa. As únicas posições que se mantêm são o Casemiro, o Bruno Guimarães e o Vini Júnior, né? O resto tá tudo diferente. O Paquetá jogou também, mas ele tá em outra posição. A defesa é todo diferente. É Carlos Augusto, Beraldo, Fabrício, Bruno e PH do Vasco. E, enfim, e ainda foi 3-2, né? O Japão. E o Japão, se eu não me engano, estava completo, né, nesse jogo. Então, enfim. Inclusive com os jogadores que foram cortados, né? Então, agora. Exato. Então, eu acho que o Brasil tem tudo para ganhar, mas vamos ver. Essa seleção japonesa é perigosa. É isso. Baita análise aí dos meus amigos. Achei da hora. O Kato destacar o Maeda, que é um cara que eu sou muito fã. Fez uma temporada, final de temporada aí fantástico aí no Celtic, que fez com que o Celtic fizesse aquela remontada aí para ser campeão. Mas é isso. Vamos passar aí para o último jogo aí do vídeo. Holanda e Tunísia. Então, eu acho que aqui a gente tem dois extremos. Para mim, nem Catar, nem Panamá, nem Haiti. Para mim, o pior time da fase de grupos é a Tunísia. Até o momento, né? Para mim, acho que vai ser difícil alguém ser pior. Tomou 5 gols da Holanda. Não, da Suécia. 4 gols do Japão. 3 gols da Holanda. Campanha vergonhosa. Demitiu o técnico. O capitão fazendo gol contra. Complicada a situação da Tunísia aí. E eu destaquei nada de bom da Tunísia nesse jogo contra a Holanda. Certeza que quem sabe no futuro a seleção tunisiana pode melhorar. Destaquei somente o Hannibal Mejbri, né, que eu tinha comentado aí no último vídeo também, que é um bom jogador, ele joga aí na Premier League, mas ele não consegue, não é bom o suficiente para jogar sozinho. Tunísia chegou a fazer um início de segundo tempo interessante, mas no geral o jogo foi dominado pela Holanda. E aqui a gente está falando de um time pouco visto, pouco quisto, mas extremamente bom, extremamente organizado. Os contra-ataques holandeses são uma máquina. Mais uma vez, o primeiro gol saiu com o Dumfries pisando na área e cruzando, gol contra aí do Skili. O segundo gol também, antes dos 10 minutos, já estava 2-0, uma falta, que aí cabeceio do Van Dijk, gol do Brobbey, que não sai mais do time, se firmou aí no time titular. Olho nessa Holanda, e quando eu digo olho nessa Holanda, olho mesmo. Vai pegar uma Hawks agora, baita jogo, mas a Holanda chega como favorita. Lá na PUC, a gente está fazendo uma cobertura da Copa do Mundo também e eu sou responsável por cobrir a Holanda. Então eu olho para essa Holanda desde aí das eliminatórias e, assim, é surpreendente o que a Holanda fez nas eliminatórias invicta, correspondeu ao favoritismo na fase de grupos, invicta desde 2010 em Copas do Mundo em tempos normais, quando perdeu para a Espanha, porque em 2014 e 22 foi eliminado nos pênaltis. E assim, olho nessa Holanda favorita. Favorita não sei se é título, mas quem sabe é umas quartas, semi. Eu não tá no caminho do Brasil, se eu não me engano, mas pegar aí, mano, pode competir com qualquer seleção, qualquer mesmo. E deixa eu ver se eu destaquei mais alguma coisa. Destaquei também só o Van Heck, né, zagueiro, que acho que foi o melhor em campo, que vinha fazendo boas partidas, mas nessa partida se destacou de vez, foi coroado com gol e foi o líder de ações defensivas. E destaquei isso. Quero ver aí o que vocês acharam desse jogo, o que vocês acham aí, projeções da Holanda para o final da Copa do Mundo. Acho que queria te perguntar, assim, como você cobriu, aí tenho mais um conhecimento da Holanda, a questão do Malen e do Summerville, se realmente o Summerville tem que ser titular no lugar do Malen, porque o Malen tá bem, assim, para mim ele tá abaixo do que o Summerville, e acho que ele deveria ser titular. Essa pergunta aí, ela não é só sua, é uma pergunta que ronda aí o ambiente holandês, porque na primeira partida, quem era banco era o Brobbey, né? Tinha Malen, tinha Summerville, tinha Gakpo, todos titulares, e na hora de tirar, mesmo com 2 gols em 2 jogos, Koeman preferiu tirar Summerville do que tirar Malen. E o Malen ontem fez a melhor partida dele na Copa, mas mesmo assim ainda abaixo do Summerville. Summerville entrou ontem bem, e eu não sei. Por mim, o Malen teria que ir pro banco, o Summerville de titular. Mas eu acho que o Malen, ele iniciou o torneio como titular por viver bons momentos aí na Roma. Talvez isso mostre um pouco sobre a fragilidade do campeonato italiano, mas isso é outro debate. Mas eu concordo, acho que o Summerville merece, quem sabe, uma vaguinha nesse time titular aí. Eu acredito que essa Holanda vem bem perigosa. Eu acho que, não sei se chega até a semis, eu acho que cai nas quartas aí. Eu já falei que eu não gosto muito da Holanda, desse time da Holanda, né? Dessa geração da holandesa. Tem alguns jogadores que eu gosto ali, tipo o Summerville, eu realmente gostei de ver. Mas enfim, eu acho que, não sei, eu acho que pode dar trabalho, né? A Holanda quase pega o Brasil nos 16 avos. Esse é um jogo muito chato de pegar a Holanda já nos 16 avos, mas vamos ver. Uma seleção aí que tende a dar trabalho e
enfim. Bom, para finalizar os pontos desse jogo aqui, eu acredito que sim, Somerville titular, Mala em banco, porque, cara, a Copa é aquele negócio, tiro curto é a mesma coisa que, sei lá, tivesse tentado manter no time o Igor Thiago titular cagando para a fase que ele tá na Copa. Não, é válido bancar o Mala e colocar o Somerville no time titular. E preferi muito pegar nessas 16 avos de final aí o Japão do que a Holanda. Seria um jogo chatíssimo, né? É um time que tem uma imposição física além de tática também, né? Da Holanda. Então seria um jogo complicado de enfrentar logo agora, nesse começo de mata-mata. Então o caminho do Brasil aí com o Japão pela frente acho que vai ser mais suave nesse lado da chave. Mais alguma coisa ou podemos encerrar o vídeo de hoje? Então, beleza, vamos lá. Então, queria agradecer você que assistiu até aqui mais esse episódio aqui do Pitaco na Copa e também agradecer aqui a presença dos meus comentaristas. Se despeçam aí, Cato, Gabriel e JP. Bom, moçada, é isso. Vamos para esses 16 avos aí. Tem muita. Agora que a batata assa de fato. E vai vir muito mais coisa, então. Partiu. Eu queria agradecer mais uma vez aí o convite da rapaziada do Pitaco, com 3 comentaristas de peso. Os caras entendem muito da bola. Acho que esse vídeo ficou bem da hora. Obrigado mais uma vez. Fazer um merchanzinho, quem quiser dar uma moral ali no Bancada Universitária. Bancada Universitária em todas as redes sociais. Também estamos aí junto com o Pitaco, com a Arquibancada Crítica aí nessa Copa. Um abraço aí, obrigado mais uma vez. Agradecer por estar presente aqui com vocês novamente, grandes comentaristas aí do mundo futebolístico. Fazer mais um merchan também aqui, o meu agora, do Arquibancada Crítica. Sigam a gente nas redes sociais, no Instagram é TheArquiCrítica, THE, e no Spotify é Arquibancada Crítica. E acabou de sair episódio novo, então confiram lá. É isso aí, episódio, aliás, que eu comecei a ouvir, não terminei ainda, mas comecei a ouvir, mano, mó da hora aí o episódio. Muito obrigado. Inclusive esse episódio os pitaqueiros aparecem. O Gabriel e o Pedrinho estão lá. Lá é a união, cara. União da Copa aí, Pitaco Crítico Universitário, é real já, né? E antes de encerrar aí, ô Cato, fala aí o que o povo que assistiu esse vídeo aí tem que fazer agora. Bom, é um clássico, né? Se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, manda, falando igual o nosso querido João, manda pro seu periquito, manda pro papagaio, manda pro primo, manda pra prima, manda pro vizinho, pra vizinha, que é muito importante pra gente continuar, para dar esse suporte, para dar essa força, dessa cobertura de Copa do Mundo que tá muito legal, conteúdo quase todo dia ali, sempre gravando, sempre postando. Então, acho que o apoio de vocês é a coisa mais importante para a gente. Então, pode seguir lá, a gente que é Pitaco Underline do Underline Bem, Arquibancada Crítica, Arquibancada Universitária, que tem mais coisa para vir que ainda estamos nem na metade. Praticamente não estamos na metade, né? Perfeito. Então, lembrando que este vídeo foi apresentado por Maurício Júnior, comentários de Enzo Cato, Gabriel Tomé e João Pedro Christensen, apoio de José Benedito Guerreiro e Karina Farias, realização Pitaco do Bem em parceria com a Arquibancada Crítica e a Arquibancada Universitária. Valeu!